Imagina que você está em cima de um palco, prestes a dar uma palestra para 100.000 pessoas. 100.000 pessoas estão te ouvindo. Mas o que você tem a dizer é algo tão simples e tão gratificante. Você vai abrir o discurso dizendo que vai doar R$ 1 milhão para cada um. E você vai se sentir tão bem dando essa notícia. Aonde que eu quero chegar com isso? Quem falou isso foi a Oprah. A Oprah deu esse exemplo de que a maioria das pessoas tem medo de falar em público, mas quando você está gerando valor para alguém, para um público, você perde. A tendência é perder esse medo. O exemplo do R$ 1 milhão é para ilustrar que você está doando, entregando o seu tempo e não tomando algo de alguém. Quando a gente sente medo, imagina que está tomando algo de alguém, está retirando, removendo, e que na verdade, se tu inverter esses papéis, pensar que está doando, o discurso flui, a timidez some. Então o vídeo de hoje é sobre como perder a vergonha, como perder a timidez, esse medo que é instintivo para proteger nós mesmos. É algo biológico, não é algo que você quis ter. Lembra quando que iniciou toda essa jornada de envergonhamento? Eu sei exatamente isso, porque eu me considero uma pessoa tímida. Eu já passei por todos os processos para melhorar isso. Eu ainda não estou 100%. Ninguém está 100%. A timidez vai ser carregada para o resto da sua vida. E você vai ter que lidar com isso todos os dias. Imagina que você tem uma barrinha de energia, e quando você sai da cama, cada pessoa que você fala é como se você estivesse gastando uma barrinha dessa energia. E você não é uma pessoa extrovertida, porque a pessoa extrovertida é o contrário. Ela consegue ganhar energia através das pessoas. Cada vez que ela fala com uma pessoa, ela se sente melhor. E o tímido é o contrário. Ele vai se fechando para o mundo. Então eu quero que você faça 3 perguntas para si mesmo. E isso vai solucionar, se não solucionar o teu problema agora de timidez, vai dar o início, pelo menos. Tu vai conseguir externalizar isso, tá? Internalizando com as perguntas e externalizando para resolver isso. Primeira pergunta que eu quero que você faça para si mesmo: o porquê você se tornou tímido? Por que que tem acontecido? Por que você tem se fechado para o mundo dessa forma? Eu sei o porquê. Eu tive as minhas experiências desde criança. Eu sempre fui aquele garoto mais tímido. Eu não sei exatamente a minha idade, mas foi na escola que tudo começou, quando eu não conseguia ler um livro, quando eu me fechava para os colegas, quando eu tinha alguma experiência, alguém poderia rir de mim quando eu gaguejava, quando eu lia. Tudo isso foi meio que criando uma casca através de outra casca, de todas as experiências que eu tive. Eu lembro até hoje, quando eu estava no ensino médio, o pior momento era o recreio para mim. Eu não conseguia sair da sala de aula sem sentir aquele medo. E quando eu ia para o recreio, eu tinha medo do que as pessoas olhassem para mim e via que eu era aquele cara solitário, sozinho. Eu sei que tudo isso a nossa mente vai pregando. E também sei que a gente não entende o que está acontecendo quando a gente é adolescente, por muitos motivos. Não tem um instrutor, não tem uma pessoa que nos ensine por que está acontecendo esse processo na nossa vida. Você começa a reviver todas aquelas histórias que você teve. E quando você consegue olhar para isso, você vê que você era apenas uma criança, um adolescente com medo do mundo. A segunda pergunta é: por que você vai se encolhendo para o mundo? Sendo que o mundo é algo para você ter oportunidades.
oportunidades de buscar o desconhecido. Eu vou dar um exemplo como que começou todo o meu processo. Eu tinha 26 anos, nos 26 anos eu comecei a ler livros, obter conhecimento. Quando eu comecei a obter conhecimento, eu tive a grande realidade à minha frente, que os tímidos não tinham oportunidade, os tímidos trabalhavam com empregos manuais, os tímidos casavam com pessoas que eles não queriam, os tímidos não tinham o que eles queriam. Porque o mundo é de quem se desafia, quem busca o desconhecido. Então, com 26 anos, eu comecei a procurar as minhas próprias oportunidades. Eu trabalhava como mecânico, estava insatisfeito com aquele emprego, e eu cheguei para o gerente e falei a seguinte frase para ele: mas para eu chegar no gerente, eu senti um medo, aquele medo, sabe? Porque eu não era o que eu sou hoje. Se fosse hoje, eu ia chegar muito de boa, mas naquela época eu estava me construindo. Eu não sou 100%, né? Todo mundo sabe que a gente vai criando coragem, vai criando com autoconfiança, mas naquela época eu tive um grande medo de chegar naquele gerente. É um gerente de respeito, um cara de classe, cabelinho para trás, perfumado, reloginho, se dava bem com todo mundo, era autoconfiante e eu era aquele cara tímido. Eu ia chegar para ele, ele não estava no mesmo nível que eu. Eu tinha essa mentalidade. Então eu cheguei para ele e falei o seguinte: cara, eu tô insatisfeito. Não foi nessas palavras, mas foi basicamente isso, que eu estava insatisfeito com o emprego e eu queria lidar com pessoas. Eu já tinha entendido que eu teria que vencer esse medo. Então eu cheguei para ele e falei: olha, se tivesse como me colocar apenas na entrega técnica, que eu pudesse conversar com alguém, com clientes, com pessoas, ou nas vendas, se possível. E ele relatou o seguinte: olha, a gente vai traçar o teu perfil aqui e depois a gente conversa contigo. E eu, tranquilo. De repente eles vão pensar, né? No meu caso, eu nem estava pensando no dinheiro. Eu estava pensando no meu objetivo, que era falar diretamente com pessoas para perder esse medo. Eu não tinha qualificação nessa época. Foi que eles me levaram para uma salinha, ele, o subgerente, sei lá, o auxiliar dele, e eles traçaram meu perfil e falaram que eu não tinha um perfil de vendedor. Tá vendo o Rodrigo lá? O Rodrigo é extrovertido, comunicativo, se dá com todo mundo. Ele tem um perfil de vendedor. Você tem um perfil mais técnico. Não que seja algo ruim nisso, mas você não está preparado para isso. Você não está pronto para isso. Ou você não nasceu para isso, foi o que ele quis dizer. E eu falei o seguinte para ele: não, tranquilo, mas eu estou no processo de desenvolvimento. Mas se eu não tiver oportunidade aqui, eu não vou querer continuar onde eu estou. Então eu tive que me desligar dessa empresa. Desde então, eu comecei a buscar algo que fosse determinado a esse nicho de pessoas. E para eu chegar nesse nível, eu andei estudando muita coisa. Tanto que eu cheguei. Eu até dou risada disso, mas eu cheguei no conteúdo PUA. Porque um dos maiores medos que eu tinha era abordar uma mulher. E quando eu me deparei com esse tipo de conteúdo, eu comecei a estudar. E ali eu vi uma oportunidade de melhorar. Não que eu fosse querer ser o garanhão, ser pegador de mulher, nada disso. Eu só queria me desafiar com mulheres. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei num barzinho de cara limpa, tinha um grupinho de mulheres, e é agora que eu vou colocar tudo em prática. É agora. Vou fazer tudo que tá lá naquele conteúdo que eu estudei, nos vídeos que eu vi, e vou cair de cara. Cheguei no grupo de mulheres que tinha ali. Eu simples. É aquele medo que, sabe, aquele frio na barriga, aquela dor no peito. Eu cheguei naquele grupo de mulheres e eu simplesmente travei. Não saía uma palavra, ficou trancado aqui, ó. E elas olharam assim, com um olhar de pânico, e eu pedi desculpa. Quando eu fui falar, ela falou assim: moço, não precisa ficar nervoso, a gente é de boa. E quando elas falaram isso, eu peguei, aquele sentimento foi se esvaziando, foi indo embora. E ali eu comecei um diálogo. Depois disso, é claro que eu não fiquei com as gurias e tal, mas depois disso, eu comecei a enfrentar esse medo. Todas as vezes que eu ia numa festa, eu conversava com as pessoas na fila e ia desenvolvendo esse lado introspectivo que eu tinha.
Depois disso, na carreira profissional, depois eu já ter passado por isso, ter criado casca de tudo desse processo aí, eu busquei algo que fosse lidar com vendas, que era diretamente com pessoas. E tinha um amigo que trabalhava numa loja, e eu cheguei nele e perguntei se não tinha como conseguir um emprego de vendas lá, que eu estava me aperfeiçoando nisso e tal. E ele, cara, até tem, fala com o gerente lá, vou marcar uma entrevista. Eu larguei meu currículo lá, conversei com o gerente, ele gostou de mim, entrou, uh, ele percebeu que eu estava me desenvolvendo nisso, eu não tinha experiência nisso ainda. Cara, eu fiquei 3 meses lá e foi a coisa mais tranquila do que eu imaginei. Por exemplo, as pessoas, elas têm padrões. E você só segue os padrões de cada perfil de pessoa. Então, tinha pessoas que iam para comprar, tinha pessoas que não iam para comprar, e tu ia entendendo todo aquele processo de vendas. E foi muito tranquilo, cara. Eu achei que ia se tornar algo tão difícil, que não, cara. Não tinha nada de... Na realidade, era bem cansativo. E depois disso, eu larguei de mão, larguei as vendas e fui trabalhar com marketing, mas depois é outra história. Enfim, eu só sei que para eu melhorar esse lado, né, de envergonhamento, eu tive que subir uma escadinha. E eu quero exatamente falar para você que está passando por esse processo de começar a fazer essas 3 perguntas para seguir o teu processo. Tá? Esse foi o meu exemplo, essa foi a minha história. Eu quero que você faça a primeira pergunta. Por que você se tornou essa pessoa tímida? Quando foi isso? E como que você vai resolver isso? É basicamente isso que você tem que fazer. É simples, é um processo que, claro, depende de dias, talvez anos, mas que você perceba que toda vez que vier aquele desconforto dentro de você, é o mesmo desconforto quando eu chegava nas gurias, ia falar com o gerente, ia abordar os clientes. Quando você perceber esse desconforto, vai lá e faça. E eu estou nesse processo, gravando vídeos, me desenvolvendo, estudando, obtendo mais conhecimento, colocando em prática. Não pense muito. A vida ela é muito curta. Pensa que um dia ela vai acabar. E aquelas experiências que você tiver e lembrar quando for mais velho, quando estiver lá no leito, talvez, você lembre, cara, eu vivi isso, eu fiz muita coisa, eu estou em paz comigo mesmo. Então é isso que você tem que sentir nesse momento, enquanto é jovem. Se não for enquanto é jovem, enquanto tu tem uma grande expectativa de vida pela frente. Não deixe o medo te atrapalhar. Esse é o recado de hoje. Eu espero que você tenha gostado e tenha ficado até o final nesse vídeo, porque eu me enrolei bastante. E um grande abraço. Fique com Deus.